Então, Diana, tudo bem? Tudo e contigo, Nuno. Também. Olha, pediram-nos, enquanto alunos do 12º Ciências e Tecnologias, eh, e enquanto participantes nas atividades desenvolvidas pelo projeto Movimento 1420 a Ler, pediram-nos para fazermos um pequeno vídeo, com os nossos depoimentos sobre o projeto. Eu acho que era engraçado, fazemos aqui assim, uma espécie de quase um podcast, uma discussão, sobre o projeto. E eu até preparei algumas perguntinhas que podem servir de ponto de partida e que acho que era interessante, uh, abordarmos. O que é que te parece? Acho-me bem. Ok. Então, a primeira. De um modo geral, o que tens achado do projeto? Então, eu acho que o projeto foi uma boa iniciativa e tem sido divertido. Eu consegui aprender algumas coisas com o projeto. Tive algumas experiências que achei que eu não fosse a ter. Ou seja, tive oportunidades que se calhar não teria sem este projeto. E pronto, achei interessante. É uma boa iniciativa para nós podermos ter estas experiências. Sim. De facto, também notei isso. Acho que este projeto tinha muita qualidade, estava tudo muito bem organizado, as É pessoas que verdade. desenvolviam cada atividade também iam muito bem preparadas, sabiam muito bem o que é que queriam fazer e também estavam interessadas naquilo que faziam, que eu acho também importante. É E depois, verdade, é quer verdade. dizer, estamos na escola, temos uma data de aulas, trabalhos, estudar também de vez em quando é Sim, é importante. verdade, isto também é uma boa forma para nos distrairmos um bocado daquilo que são as aulas, não é? Eu Hum. sempre fiquei feliz por ter que faltar às aulas para ir ver uma palestra. Com estas compensava. Pois. Então, segunda pergunta. Que novas capacidades ou conhecimentos, aprendizagens adquiriste com a participação nas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto? Eu diria que conhecimentos que sejam essenciais, não os tive, mas tive conhecimentos que fossem mais do tipo curiosidades. Por exemplo, quando nós falámos sobre as crónicas, eu por acaso aprendi bastante sobre escritores, sobre os cronistas que são muito Uhum. famosos e que suscitaram depois mais interesse. Ou, por exemplo, eu não conhecia a cantora Fiona Apple, mas depois de vermos a palestra sobre esta cantora, eu Então, aprendi mais Rodrigues? sobre ela, sim, do Telmo Rodrigues. Eu aprendi mais sobre a própria cantora, até mesmo quando nós, por exemplo, fizemos o projeto da fotografia, onde fizemos fotografias com a luz, isso também deu uma certa aprendizagem que não é essencial, mas que eu acho bom eu ter e até achei bastante interessante ter no meu leque de conhecimentos. Ok. Tu referiste várias vezes as aprendizagens essenciais. O que é que tu considerarias uma aprendizagem essencial? Eu diria, por exemplo, quando nós falamos sobre a crónica, por exemplo, a estrutura de uma crónica, isso eu acho que é uma aprendizagem essencial, sobretudo se alguém quer escrever uma crónica, não é? Neste caso, como nós estávamos na escola e por acaso íamos ser avaliados para escrever crónicas, eu acho que isso sim é uma aprendizagem essencial. Ou então, se calhar, também alguma coisa que eu achasse que fizesse parte da minha vida ou que um conhecimento que fosse útil eu ter no meu dia a dia. Isso sim, é uma aprendizagem essencial. Ok. Pois que isto são coisas, ok. Para quem não está mesmo ligado ao assunto ou quem Sim, não trabalha naquela área, sim, acabam, de certa forma, por ser mais curiosidades, algumas coisas mais cultura geral. Mas eu acho que uma coisa que aconteceu, e isto também é muito importante e é interessante, é que nestas atividades acho que tivemos muita oportunidade para refletir sobre as coisas, sobre os temas abordados, sobre as diferentes formas de arte trabalhadas e desenvolvidas connosco nas diversas atividades. E acho que isso é muito importante. E acaba, de certa forma, por ter, sim, no fundo, tem também outra utilidade, para além de passar essas tais curiosidades, no fundo também nos põe a pensar de outra forma. sim, por acaso, É útil. aquilo que eu não senti, mas que se calhar os nossos colegas sentiram foi, por exemplo, um, essas tais curiosidades levaram-nos a querer saber mais e, ou seja, talvez apanhássemos um hobby novo, não é? Por exemplo, falámos sobre fotografia, se calhar depois da palestra houve alguém que se interessasse mais e que quisesse iniciar um hobby
eu não senti isso, e por isso sim, não acho que sejam aprendizagens essenciais, mas de certeza que alguém deve ter sentido isso. Até mesmo, por exemplo, o João Mendes, depois da palestra da Crónica, ele descobriu um talento que tinha, não é? Pois, E é para isso verdade, é sim, verdade. e para isso sim ele tinha uma aprendizagem essencial. Aí está. E se calhar se não fosse este projeto, ele nunca teria Exato, descobrido, nunca exato, exato. teria descoberto esse talento. Sim, exato. Sim, e olha, isso até vai ao encontro da terceira pergunta que tinha preparado, que é a seguinte: achas que a relação que tinhas com as diferentes formas de arte foi de alguma forma alterada no decorrer do projeto? Eu pergunto isto porque comigo, em relação à fotografia, isto aconteceu, porque eu antes não dava assim muita importância à fotografia e se calhar até desvalorizava um pouco, também não sabia apreciar. Eu acho que depois de termos tido aquela palestra, termos assistido àquela conversa entre o professor Paulo Faria e o fotógrafo Humberto Brito, acho que passei a ver a coisa de uma forma completamente diferente. Sim, Aprendi a apreciar também melhor, a valorizar mais também, a ver as coisas de uma forma também mais crítica. sim, eu concordo contigo, porque se nós não sabemos, não conhecemos uma coisa, nós também não podemos apreciá-la nem criticá-la, não é? Um, Deram-nos a conhecer um bocado sobre, por exemplo, nós falámos sobre a fotografia, sobre a escritura, falámos sobre a própria música e todas essas formas que nos foram faladas, de certeza que nós, como é que é dizer? Nós vamos agora ter um olhar mais crítico sobre estas três formas de arte, não é? Por exemplo, fotografia, o professor Humberto, acho eu, o professor Humberto Brito, Humberto Brito. deu-nos a conhecer alguns tipos de fotografia que nós se calhar não conhecíamos e agora temos mais interesse, mais uma vez, da mesma forma como se fosse na palestra do professor Telmo, quando falou sobre a Fiona Apple, nós agora se calhar temos noção que todas as músicas têm uma certa história por trás que nós se calhar não conhecemos sem conhecer a evolução do próprio escritor ou do cantor. Da mesma forma, quanto à crónica, se eu não tivesse visto a palestra sobre as crónicas e não conhecesse o que é uma crónica, não é? Eu, se me deparasse com uma crónica num jornal ou num livro, eu se calhar não apreciava tanto, porque achava que não é, que estava mal estruturado, porque não corresponde realmente àquilo que nós costumamos ler, não é? Pronto, e então eu acho que realmente este projeto ajudou-me a poder fazer com que eu pudesse olhar para vários tipos de de arte, Uhum. de uma forma diferente, não é? De uma forma mais crítica também. Pois, e isso estás a dizer é extremamente importante, porque de facto, nós se não conhecermos minimamente bem uma certa coisa, não podemos, ou não conseguimos apreciar aquilo devidamente, e lá está a dar o devido valor. E este projeto, o Movimento 1420, foi muito importante por causa disso, porque deu-nos a conhecer imensas coisas. E Sim, isso é fundamental. É sim, também o nosso envolvimento intelectual, não é? E em sim. termos de cultura E geral. também é importante ter estas experiências, não é? Uhum. Faz-nos bem e nós sabemos um pouco de tudo, faz-nos bem, quer em situações curriculares, quer mesmo no nosso dia a dia. E pronto, e por isso eu achei que este projeto, voltando à tua pergunta do início, tenha sido bem, tinha sido bom para mim, porque deu-me a conhecer coisas que se calhar eu não mostrava interesse, se Uhum. fosse simplesmente no dia a dia. Uhum. Pois, eu acho que se calhar também é importante realçar que os alunos também se mostraram interessados e Sim, tiveram interesse em ver, em ouvir, em em perguntar aprender também. coisas novas, também fizeram perguntas. Acho que também se mostraram bastante abertos e receptivos, e isso também é muito importante, não é? Porque se Sim, houvesse um desinteresse total da nossa parte, dos alunos, isto também não funcionaria como funcionou, não é? sim, também não são temas que sejam desinteressantes, eu acho que são temas Sim, sim. bastante interessantes e que suscitem. E também é parte das oportunidades. Não é todos os dias que me oferecem para dar uma palestra sobre aquilo ou aquilo, não é? Uhum. Se me, Sim, der- se se me dão calhar, essa oportunidade, eu vou aproveitá-la.
Pois, mas se calhar isso és tu, que até tens curiosidade, interessas pelas coisas. Pois, Mas sim, honestamente é acho que há verdade. muita gente que infelizmente não tem esse interesse. E acho que isso, nesse aspecto, acho que o nosso grupo, a nossa turma, era muito engraçado por causa disso. Porque Sim, é pode verdade. ter pessoal Nós somos lá. alunos interessados. Sim, 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 é verdade. Bem, então, última pergunta, também já não me chatei mais. Estás de férias? Olha, em que medida achas que este projeto contribuiu para o aumento do teu interesse pela leitura? Porque, no fundo, este é o objetivo principal, não é? É fomentar a leitura. Hum, eu diria, quer dizer, por um lado, o facto de ser um projeto onde foi-nos falado sobre vários tipos de arte, hum, se calhar não tanto a leitura, mas se calhar outros tipos de arte, não é? Mas quanto, por exemplo, à palestra das crónicas, eu por acaso interessei-me bastante nesse tipo de escrita e mostrei interesse e até, por exemplo, fui buscar um livro à biblioteca sobre as crónicas, não li, mas fui lá buscá-lo, Já é o primeiro mostrei, passo. é o É primeiro aquilo, passo, não é? por acaso, mas depois não o li e eu disse, vou ler nas férias, mas esqueci-me que era da biblioteca, por isso tive que o devolver. Pois. Mas não será por aí que não vá ler uma crónica daqui a alguns tempos. Sobretudo agora que estou de férias, não é? Agora não tenho muita coisa para fazer. De certeza que devo encontrar para aí um livro com crónicas e me ponho a ler. Mas até, por exemplo, quando nós falamos sobre fotografia, houve algum interesse e se calhar também posso pegar num livro de fotografia ou pronto, ou uma revista também, não é? Uhum. Por isso, se calhar, também suscitou um bocado de interesse na leitura nesse aspecto. Não tanto na leitura, por exemplo, os maias, não é? É mais, Sim, pois. é Sim, mais também. leitura que foi. Uhum. Ou seja, não passar tanto tempo no computador, no telemóvel, passar algum tempo a ler revistas, Uhum. livros, mas se calhar que não sejam tão escolares, digo eu. Sim, sim. Sim, até porque no fundo, quer dizer, nós não trabalhamos romances, quer dizer, pelo menos a nossa Sim, turma. Houve outras turmas que com o professor disso Paulo não sei. Faria, se não me engano, tiveram a oportunidade de falar um bocado sobre esse género de escrita. Uhum. Mas nós abordámos mais as crónicas, falámos de fotografia, música, ilustração, portanto, se calhar abrimos um livro de crónicas e sabemos apreciar, ou num jornal sabemos apreciar as crónicas que lá vêm, somos Sim, capazes de ver um álbum de fotografias e analisar aquilo de outra forma e dar outro valor, se calhar também, sei lá, ler a letra de uma música e também sim, também. ver com outros olhos e perceber outras coisas, ir um bocado mais fundo no sentido das palavras, não é? Sim, Nesse sentido, acho que sim. Acho que sim, em todos os casos acho que sim. Eu concordo completamente contigo. ok. Bom, Diana, então, olha, boas férias, muito obrigado. Foi uma Obrigada discussão muito igualmente. interessante. Gostei muito e vemos um dia destes. Está bem, Tá. combinamos qualquer Tchau, coisa. tchau. Obrigado. Tchau.